Vamos lembrar que o senador Seif foi eleito aqui em Santa Catarina em 2022 com 1.484.000 votos. Ele teve quase 40% dos votos válidos. Mas existe um processo que foi impetrado pelo segundo colocado, Raimundo Colombo, e sua coligação, que acusam o senador Seif de abuso de poder político e econômico. Por quê, professor? Porque teria usado estruturas da Havan ao longo da sua campanha. Estruturas de logística, estruturas de aeronaves e até mesmo, em alguns momentos, com pedidos diretos de voto do Luciano Hang para o senador Jorge Seif, né? Enfim, então basicamente essa questão. É interessante colocar, Flávio, que a Justiça Eleitoral aqui em Santa Catarina entendeu o que houve, o que aconteceu. Né? Então, assim, reconhece o que aconteceu. Não, de fato, houve sim esse uso que deveria estar declarado na campanha e não foi declarado. Mas a Justiça Eleitoral catarinense entendeu que isso não era suficiente para mudar o resultado da eleição, por conta da vantagem estratosférica que ele teve em relação aos demais colocados. Sim. Em Brasília, Flávio, o sentimento é diferente. É outro entendimento. Não importa o tamanho do delito. Se houve delito, normalmente vai para o caminho da cassação. Certo. Então, há um certo pessimismo das pessoas próximas ao senador Seif por conta disso. E, por outro lado, há muita movimentação política nos bastidores, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceria caso o Seif fosse cassado. Se o Seif for cassado, a tendência, ou pelo menos o que tem sido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a convocação de novas eleições. Então, olha isso, catarinense, você que me ouve agora. Além da eleição para prefeito e vereador, dependendo da circunstância, se o senador Seif for cassado, você deverá voltar às urnas para votar em um novo senador. Daí não tem suplente nesse caso, né, professor? Não, nesse caso é a chapa inteira que é cassada, né? Caçada porque a chapa inteira teria se apropriado desse poder político e econômico proporcionado pela Havan e pelo Luciano Hang. Então aí teríamos uma nova eleição. Essa nova eleição, com toda a movimentação possível, muita gente do próprio lado do senador Seif buscando manter essa cadeira do seu grupo do PL. Aí aparece a Júlia Zanata, deputada aqui por Santa Catarina como uma das pretendentes. O próprio Raimundo Colombo disputaria mais uma vez essa eleição e outros nomes que pudessem surgir nesse processo. Mas, Flávio, é com muito pessimismo que eu olho a situação do Seif, viu? Eu acredito que vai para Brasília e a chance da cassação, de fato, por lá é muito grande. Repito, porque Brasília não mede o tamanho do crime eleitoral cometido. Ele simplesmente caça se houve crime. Então é essa a tendência por lá. Então deve subir nos próximos dias, né? Já existe, inclusive, Flávio Silva, relator designado, tá? Muito provavelmente a relatoria desse evento lá em Brasília vai ficar na casa do ministro Floriano de Azevedo Marques Neto, que é um juiz relator muito duro nas suas concepções, muito duro nas suas alegações, e vai realmente tornar a vida do Seif lá em Brasília mais difícil do que foi aqui em Santa Catarina. Vai ser uma prova de sobrevivência política, Flávio, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Quero também destacar que o Seif está morando em Itapema, Flávio. Ah, ele mora aqui? Seif está morando em Itapema. Eu não sabia dessa Seif está morando em Itapema. E o Seif, nos últimos meses ou nos últimos dias, assumiu um papel de protagonista nas eleições municipais. Porque foi ele uma das pessoas que levou o Xepa, que é o atual líder nas pesquisas, para o PL. Ele e o Carlos Humberto, que fizeram toda essa consecução junto ao governador Jorginho Melo para tentar levar o Xepa até o PL, né? Então, diga-se de passagem, o Xepa está muito bem encaminhado para o PL. Ao que tudo indica, já assinou uma ficha de filiação que vai ser apresentada durante a janela partidária. Com o Seif, obviamente, o endosso à candidatura do Xepa era um. Sim. Sem o Seif, né? Então o acordo passa a ser feito por um outro interlocutor. Então o Xepa vai ter que se ligar nisso também, porque hoje é o Seif, daqui a 1 mês, 2 meses pode não ser mais. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? Aliás, sabe o que pode acontecer. Você já sabe o que vai acontecer, né, Real? Muito provavelmente o Seif vai ser cassado em Brasília enfim, essa é uma... Eu não estou dizendo isso porque seja o Seif, gente, ou porque seja o Ciclano, o Flávio. Não é porque é o Flávio, já é um entendimento. O Seif, o Helly, o Ivan, não é porque seja alguém que, inclusive, conheço muito o Seif, né? Veio aqui algumas vezes na rádio.
E não é porque seja ele, é porque é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso também essa insistência dele em entrar com embargos aqui para ganhar um pouco mais de tempo, é isso? Quanto mais retardar aqui em Santa Catarina, mais tempo ele ganha, né, Flávio? Mais tempo ele ganha. E o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, que tem sido muito duro em relação a isso, não deve deixar passar mais essa situação. Tá aí, o professor Raul Borges trazendo a sua análise política, né, aqui no Jornal da Cidade. Lembrando que o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral é Alexandre de Moraes. Osso duro?